Qualquer pessoa que tenha estudado marketing uma vez na vida já ouviu falar dos 4 P's de marketing. São preço, produto, praça e promoção. No dia a dia das empresas, se a gente olhar a atuação dos profissionais de marketing, a gente vai ver que uma dessas variáveis recebe menos atenção no dia a dia. É o P de preço. E por quê? Por que será que os profissionais de marketing dão menos atenção para ela? Não é porque ela seja menos importante. Ao contrário, o P de preço é uma variável muito importante e que tem um impacto direto na rentabilidade das empresas. Mas essa talvez seja a variável mais difícil de administrar dentro do mix de marketing. Por isso, ela acaba ficando em segundo plano. Os profissionais se concentram naquelas variáveis que eles se sentem mais confortáveis em gerenciar e acabam deixando de lado o preço. Essa variável, ela é fundamental e pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma empresa. Vamos pensar um pouquinho sobre essa variável? Se nós olharmos dentro das empresas e tentarmos descobrir a maneira como na prática elas definem preço, a gente vai se deparar com 3 grandes caminhos. A primeira grande forma de se definir preço, que é a mais tradicional, a mais antiga e uma muito utilizada, é a precificação baseada em custo. Ou seja, a empresa define quais são seus custos naquele produto e coloca uma margem em cima. O segundo tipo de definição de preço é o que a gente chama de definição de preço orientada para o concorrente. As empresas fazem uma pesquisa de quanto seus concorrentes cobram e, com base nisso, define qual deve ser seu preço, tentando levar em consideração um diferencial de preço, caso haja um diferencial de produto, e um desconto no preço, caso haja uma deficiência ou um desempenho menor que o dos concorrentes. E, por fim, a definição baseada na percepção de valor dos clientes e consumidores. Se a gente parar para pensar, essa é a maneira que tinha que referenciar, que tinha que guiar a definição de preço. Mas nem sempre ela é a mais utilizada. Por quê? Porque ela é a mais difícil de se implementar. Entender quantos são seus custos é só você ir lá nas suas planilhas de custo e controlar. Entender o preço dos concorrentes é só fazer uma rápida pesquisa de mercado e você consegue entender. E o quanto o consumidor atribui de valor? Esse é o grande desafio. As empresas precisam se preparar cada vez mais para definir o preço com base no valor percebido pelo cliente. Mas isso não é muito fácil. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso agora. Quando você quer determinar o valor de um produto ou um serviço para o consumidor, você não pode intuir, você não pode usar só a intuição. De alguma maneira você tem que apelar para o seu conhecimento prévio com relação à percepção de valor do consumidor ou investigar junto com ele, mas é óbvio, tomando cuidado para não fazer a pergunta diretamente, que preço você gostaria de pagar ou que preço você pagaria. Primeiro porque o consumidor não sabe isso, ele não tem essa percepção tão racional de valor. E depois porque, mesmo que ele soubesse, ele pode não falar a verdade, né? Pensando na probabilidade, na hipótese de pagar mais barato se ele falar que ele atribui um valor menor. Então é importante você reunir um conjunto de técnicas e, a partir dela, criar massa crítica para tomar a decisão com base em preço. Então, o que uma empresa deve fazer? Primeiro, ela deve reunir os especialistas internos e fazer um brainstorming, trocar ideias com relação às diversas visões que existem dentro da empresa sobre qual é a percepção de valor do consumidor. Um profissional da área técnica, um profissional da área de marketing, um profissional da área de vendas, essas diversas visões sendo compartilhadas podem aumentar a chance de você conseguir ir no cerne da questão e definir efetivamente qual é o valor que o consumidor, o cliente, vai perceber naquilo. Você pode ir falar diretamente com o consumidor,
Mas aí a gente sugere técnicas qualitativas, como por exemplo o Focus Group, um grupo em que se discute o valor que algo tem. E o importante é comparar com categorias que já existem para que se possa definir qual é realmente o valor daquele produto. Depois, você pode apelar para análises estatísticas, que a gente chama de análises conjuntas, em que se tenta ranquear o valor de determinados produtos comparando com outras categorias e, através de softwares de análise estatística, você chega a uma percepção de qual pode ser o valor que o consumidor atribui àquele produto. Uma outra alternativa é fazer uma análise de valor durante o uso, ou seja, no primeiro contato que o consumidor tem com o produto e percebendo a diferença que aquele produto pode fazer na sua vida, a gente pode definir qual é o valor que o consumidor atribui àquele produto. Esse pode ser mais um ingrediente que ajuda a gente a definir qual é o valor para aquele produto. E uma análise mais detalhada dos atributos do produto. O que significa isso? Cada produto ele tem algumas características físicas ou algumas características em termos de desempenho. Algumas são mais valorizadas pelo consumidor e outras são menos valorizadas pelo consumidor. É interessante entender quais atributos o consumidor mais valoriza e menos valoriza, e entendendo como o seu produto ou o seu serviço está com relação àquelas características, fica mais fácil definir qual pode ser a percepção de valor desse consumidor com relação ao seu produto ou serviço. Como você vê, é um conjunto de indicadores, é um conjunto de referências que te permitem criar massa crítica para dizer qual é o valor que os consumidores vão atribuir àquele seu produto. É importante enfatizar que cada consumidor vai atribuir um valor diferente. O que a gente está buscando aqui é uma referência média para você poder ter uma estratégia no mercado, uma estratégia de preço única no mercado. É óbvio que se você estiver falando com clientes diferentes, em que uns não conseguem saber o preço dos outros, você pode identificar qual é o valor específico daquele produto ou serviço que você está vendendo para aquele consumidor especificamente. Mas isso só acontece em algumas circunstâncias muito específicas, principalmente quando a gente está falando de negócios B2B. Uma pesquisa recente realizada pela Hinckhauber & Partners deu conta de que no mundo a maior parte das empresas foca a sua decisão de preço nos concorrentes. Para ser exato, a pesquisa apontou 44% das empresas olhando para os concorrentes apenas para definir preço. Ela descobriu ainda que 37% das empresas focam apenas no custo, ou seja, olham quais são os seus custos e alocam uma determinada margem. E apenas 17% tem uma preocupação focal na questão da definição do valor, ou seja, quanto vale para o cliente. 3% usam outras metodologias não especificadas no estudo. Mas, vejam só, 17% apenas focam na percepção de valor. E por que é que um produto e um serviço existem? Eles existem para satisfazer a necessidade e um desejo de um cliente, de um consumidor. E essa necessidade tem um determinado valor para um cliente e para o consumidor. Entender qual é esse valor permite que a empresa maximize a sua rentabilidade. Ou seja, se ela estiver cobrando um preço mais alto do que o consumidor atribui de valor, provavelmente ela esteja perdendo vendas. Isso significa que pode sim estar perdendo rentabilidade. Agora, ela também pode estar colocando o preço abaixo do que o consumidor está disposto a pagar. De repente ela está vendendo um pouco mais, mas jogando fora a margem, que mais uma vez poderia ter um impacto grande na sua rentabilidade final. Por isso, é importante levar em consideração o valor percebido pelo cliente na hora de definir o preço.
Na verdade, esse deve ter o aspecto central. Isso significa que a gente não deve olhar os custos e os concorrentes? Não. Os pilares de definição do preço são consumidor, custo e concorrente. Mas as empresas estão focando demais em custo e concorrente e não atentam para o valor percebido pelo consumidor ou pelo seu cliente. Tentar entender qual é esse valor e colocar esse valor na equação é fundamental para que a empresa maximize a sua rentabilidade e, com isso, gere valor econômico verdadeiro para a empresa. Esse é o recado de hoje.